Bom dia, pessoal! Bom dia! Deus abençoe muito nossa segunda-feira, nossa semana, que seja uma semana cheia da presença de Deus, que Ele fale nessa manhã aos nossos corações. Pai, eu te peço, eu te agradeço, Pai, por mais um dia, por mais um milagre da vida. Te agradeço, Pai, por estarmos aqui, podendo conhecer mais do Senhor, Pai. Receba todo o nosso louvor, receba todo o nosso amor, Pai. Tu és digno de tudo. Obrigada, Senhor. Venha mesmo sobre essa manhã falar aos nossos corações. Abra os nossos ouvidos, abra os nossos olhos. Que seja o teu mover, seja o teu falar, que eu me diminua para que o Senhor cresça. Espírito Santo, você tem liberdade aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Como passaram de final de semana? Só um minutinho. Espero que vocês estejam bem. Que o Senhor nos abençoe. Que seja uma semana cheia da presença de Deus. Que a gente já se complete desse amor, para que a gente transborde por toda a semana, sabe? Porque nada melhor do que começar uma semana já conhecendo quem Deus é, conhecendo os planos do Senhor para a nossa vida, o que Ele espera da nossa vida, né? Começar a semana com a presença de Deus. Todas as outras coisas se tornam mais fáceis, se tornam pequenas diante da graça dEle. Amém? Então vou começar hoje lendo Provérbios 12, que fala assim: todo que ama a disciplina ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. O homem bom obtém o favor do Senhor, mas o que planeja maldades o Senhor condena. Ninguém consegue se firmar mediante a impiedade, e não se pode desarranhar o justo. A mulher exemplar é a coroa da família, mas é de comportamento vergonhoso, é como um câncer em seus ossos. Os planos dos justos são retos, mas o conselho dos ímpios é enganoso. As palavras dos ímpios são emboscadas mortais, mas quando os justos falam, há livramento. Olha que lindo. As palavras dos ímpios são emboscadas mortais, mas quando os justos falam, há livramento. Os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa dos justos permanece firme. O homem é louvado segundo a sua sabedoria, mas o que tem o coração perverso é desprezado. Melhor é não ser ninguém e ainda assim ter quem o sirva, do que fingir ser alguém e não ter comida. O justo cuida bem dos seus rebanhos, mas até os atos mais bondosos dos ímpios são cruéis. Quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento, mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo. Os ímpios cobiçam o despojo tomado pelos maus, mas a raiz do justo floresce. O mal se enreda em seu falar pecaminoso, mas o justo não cai nessa dificuldade. Do fruto de sua boca o homem se beneficia, e o trabalho de suas mãos será recompensado. O caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. O insensato revela de imediato seu aborrecimento, mas o homem prudente ignora o insulto. Olha, gente, quanta sabedoria num provérbio. O insensato revela de imediato seu aborrecimento, mas o homem prudente ignora o insulto. A testemunha fiel dá testemunho honesto, mas a testemunha falsa conta mentiras. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios cura. Os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas alguns instantes. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. As mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão escravos. O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima.
O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. O homem honesto é cauteloso em suas amizades, mas o caminho dos ímpios os leva a perder-se. Os preguiçosos não aproveitam a sua caça, mas o diligente dá valor a seus bens. No caminho da justiça está a vida. Essa é a vereda que nos preserva da morte. Amém. Gente, esse Provérbios é Provérbios 12. Ele é maravilhoso. Cada versículo a gente pode aprender tanta coisa. Quanta coisa o Senhor está nos dizendo. Mas uma das coisas que mais me tocam há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Então eu sempre falo aqui, quando a gente conhece a Deus, quando a gente se preenche do amor e do perdão de Deus, não tem como da nossa boca saírem palavras perversas. Por isso que a gente precisa alimentar o nosso espírito e a nossa alma todos os dias da graça e da bondade de Deus, para que sejamos e consigamos ser pessoas também bondosas, né? Pessoas sábias, pessoas prudentes, que é isso que o Senhor espera da nossa vida. Então, que da nossa boca saiam palavras de cura, que da nossa palavra saiam palavras que vão salvar vidas, que vão salvar pessoas. Uma coisa aqui, esse versículo insensato revela de imediato seu aborrecimento, mas o homem prudente ignora o insulto. Como eu também preciso aprender com esse versículo. A gente se aborrece tão facilmente com as pessoas, né? Somos mimados. Não sabemos ouvir não sabemos ouvir nada que nos contraria. Então qualquer coisa a gente já fecha a cara, já rebate, já briga. E o que o Senhor está falando? O insensato revela de imediato. Então, aquele momento que de imediato você já fica com raiva, saiba que você tá sendo insensato. Por isso que a gente não pode falar tudo que pensa. A gente tem que pensar antes de falar. Porque a gente vai ser insensato com as palavras. Agora, o homem prudente ignora o insulto. Quantas vezes, e nós vamos ser insultados por toda a nossa vida, né? O mundo vai nos dizer, as pessoas vão nos dizer o que nós somos, o que nós deixamos de ser, o que elas esperam da nossa vida e que nós somos. O tempo inteiro nós vamos ouvir coisas contrárias àquilo que verdadeiramente preenche o nosso coração. Por isso nós precisamos saber quem nós somos. Porque senão nós vamos nos aborrecer e vamos cair facilmente no que as pessoas dizem que nós somos e vamos nos perder da nossa verdadeira identidade, né? Então, quantas chaves esse provérbio? Coração ansioso deprime o homem, né? Não permaneça na sua ansiedade. Eu sei que é difícil. Oh, gente, eu sei. A nossa ansiedade nos cega. Os problemas parecem ser maiores do que são. Os gigantes, né, parecem ser maiores do que são. Parece que você tá com uma pata de elefante no seu peito, assim, ó, um nó na sua garganta. Eu sei que a ansiedade faz isso. Mas a gente não pode deixar que ela vença e que ela cresça no nosso coração. Por isso a gente precisa se apegar a quem Deus é. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, lá na carta aos 2 Coríntios. Na semana passada, na sexta-feira, a gente leu o capítulo 5, não foi? Hoje nós entramos no capítulo 6. Isso. Nós lemos o capítulo 5 e só recapitulando um pouco do que foi dito, e porque esses capítulos da segunda carta aos Coríntios, que foi escrita pelo apóstolo Paulo, elas estão muito conectadas, estão todas conectadas. Então, às vezes, se a gente só chega e lê já assim um capítulo, talvez a gente não entenda tão bem. Por isso a gente precisa contextualizar e lendo junto, né? Ligando assim as palavras. Então, o apóstolo Paulo, no capítulo 5, ele está falando sobre a reconciliação com Deus. Ele está chamando aquela igreja para se reconciliar com Deus. Né? Aquelas pessoas, olha, vocês acham que conhecem a Deus, mas vocês são invejosas, vocês são idólatras. Tudo que as pessoas falam, vocês acreditam em falsos deuses, acreditam no seu próprio ego.
né? Querem todo o reconhecimento para si próprias. Então vocês não conhecem verdadeiramente a Deus. Talvez foram feridas, talvez foram rejeitadas, e vocês acabaram se afastando dessa verdadeira presença. Então ele estava chamando, olha, reconciliem-se. E aí no versículo 17 ele fala, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Porque uma das coisas que mais nos atrasam na nossa caminhada, no nosso propósito com Deus, é ficar olhando para trás, é ficar olhando para o que já foi, é ficar olhando para quem a gente já era, para as pessoas que já se foram, para as pessoas que já passaram. Né? Nós temos que entender que nós somos novas criaturas e precisamos agir como nova criatura. Se você conheceu a Deus, se você entendeu o Evangelho e não houve transformação na sua vida, você não conheceu verdadeiramente quem Deus é. Porque não existe, né, você conhecer quem Ele é, pisar na graça dele, no amor dele e permanecer a mesma pessoa. Então precisa haver uma transformação, uma nova criatura. Nova criatura é o quê? Novas coisas. E como que a gente se torna uma nova criatura em Cristo? Primeiro começa dos nossos pensamentos, da nossa mente. Nós precisamos ser homens e mulheres espirituais, abrindo os nossos olhos para as bênçãos espirituais, não o que o mundo diz, o que o mundo nos entrega, o que parece apenas aos nossos olhos, né? Aos nossos olhos a gente vê só aquilo que está à nossa frente. Então o mundo vai mal realmente e tende só a piorar. Mas os nossos olhos vão além. Os nossos olhos veem o que as pessoas carnais não enxergam. Então, a provisão que as outras pessoas não enxergam. As bênçãos que as outras pessoas não enxergam. Os passos de fé que as outras pessoas não enxergam. Você enxerga. Porque você é uma pessoa alimentada pelo Espírito Santo. Você é uma nova criatura. Então, nós precisamos tomar posse. Parar de nos remoer no que já se foi. O apóstolo Paulo o tempo inteiro fala sobre isso com as pessoas. Olha, peçam perdão, arrependam-se, mas não voltem atrás. Novos pensamentos. E às vezes o que a gente faz? A gente fica preso na nossa visão carnal. Então a gente já começa a semana, nossa, mais uma segunda-feira. Nossa, dia 15 vai chegar, eu não tenho dinheiro, eu não tenho isso, não vai dar certo, eu não dou conta, eu não sou suficiente, não dou... A gente só coloca empecilhos na nossa vida. Isso não é ser uma nova criatura. Isso não é dar passos de fé. Isso não é enxergar as coisas de modo espirituais. Nós precisamos ter uma forma de viver totalmente diferente das outras pessoas. Nós precisamos, gente. E precisamos agir como tal. A gente estava conversando um dia com a família e a gente falando sobre ter filhos, por exemplo. O mundo hoje acha loucura ter filho. Por quê? Porque filho é você sair do seu egoísmo, é você se entregar para alguém. Você se doar para outra pessoa. É você não ter egoísmo com nada, com seu tempo, com seu sono, com seu dinheiro. Você tem que entregar tudo o que você é e o que você tem. E aos olhos do mundo isso é loucura. Isso é loucura. As pessoas só olham os gastos, as pessoas só olham as dificuldades, né? E as pessoas não entendem a forma como o Senhor entrega o amor dele, entende? Então não dá pra gente viver aos olhos do mundo.
Porque o apóstolo Paulo fala, a mensagem da cruz é loucura para os homens carnais, né? Para os homens carnais. Então nós precisamos crer o quê? No mundo espiritual. Nós somos seres espirituais. A pessoa me perguntou, você não acha que o mundo está muito perigoso para trazer outra pessoa ao mundo? Gente, o mundo, desde que o mundo foi caído lá em Adão e Eva, o mundo é perigoso. O mundo jaz do maligno, né? O mundo é perigoso. Viver é um risco. A gente não pode se apegar aos nossos medos. Viver é um risco. Acordar, a partir do momento que você acorda, que você abre os olhos. Você não sabe o seu próximo segundo de vida, o seu próximo minuto. Quando você abre o seu portão, você não sabe o que vai acontecer ali. O mundo é perigoso, né? Viver é um risco. Mas a gente não pode se apegar a isso, né? Por isso a gente precisa entregar a nossa vida a Jesus o quanto antes. Quando a gente entrega a nossa vida nas mãos dele, a gente descansa. Independente do que acontecer, é lucro. Você perdendo ou ganhando, você vivendo ou morrendo, a sua vida é de Cristo, né? E que bênção poder viver dessa forma. Não olhando para as dificuldades, não olhando para o que te limita, não olhando para o que o mundo vê, mas para o que o Senhor te entrega. Grandes planos, grandes promessas. Não apenas promessas terrenas, mas promessas celestiais. Entende? Então, são tantas coisas. Por isso, semana passada, a gente falou tanto sobre o que verdadeiramente importa. Mudar a nossa forma de enxergar as circunstâncias. As circunstâncias não vão mudar, e nós sabemos. Quanto mais a gente lê a Bíblia, mais a gente sabe que o mundo tende só a piorar. Enquanto Jesus não voltar, o mundo só vai piorar. Por isso a nossa esperança não está em homens, a nossa esperança está em Deus. Por isso hoje, gente, é dia de entregar a vida a Cristo. É hoje, não é amanhã. Nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos o segundo de amanhã. Por isso a gente precisa se agarrar a Ele. Por isso a gente adoece tanto, a gente tem tanta ansiedade. Porque a gente quer ter controle sobre o que nós não temos controle. Né? Nós queremos controlar a nossa vida, nós queremos controlar o nosso sentimento, nós queremos controlar os nossos filhos, nós queremos controlar as pessoas e a gente se frustra. Por isso hoje em dia tá tão difícil se relacionar. Hoje é dia dos namorados, né? Falando sobre isso. As pessoas querem alguém que as complete. Mas deixa eu te falar, quando você encontrar alguém, você já está inteiro. Porque você sabe quem você é em Cristo. E Ele te completa. Não é outra pessoa que vai te completar. Entende? Só que a gente fica aí, andando pela metades, procurando metades, achando que vai encontrar a tampa da panela. E aí, quando a pessoa vem e não supre as suas necessidades, você se frustra, você fala, não dá mais. Não dá mais. Né? Então, a pessoa fica tentando buscar a tampa que vai completar ela, sendo que não é assim. Nós somos seres completos. A única pessoa que vai nos completar é Cristo. Quando a gente sabe quem nós somos, o amor de Deus pela nossa vida, aí nós aprendemos a amar. O amor é cuidadoso, o amor é bondoso. Então a gente precisa primeiro, antes de nos relacionar com qualquer pessoa, conhecer e entender quem Deus é, quem nós somos em Cristo. Então nós seremos completos. E todas as outras pessoas que chegarão se tornarão, né? Quando você se casa, olha que lindo, você se torna uma única pessoa. Não são mais duas.
2 pensamentos, 2 agir, vocês são uma única pessoa. E por que as relações hoje em dia estão dando tão erradas? Porque as pessoas continuam se dividindo. Por isso se tornam amores líquidos, porque as pessoas elas querem ainda serem 2 pessoas, né? 2 pessoas. Ninguém quer ceder para ninguém. Ninguém quer deixar o orgulho de lado por ninguém. Esse é o grande perigo, né? De você ter um relacionamento sem que Deus seja o centro desse relacionamento. E aí o apóstolo Paulo estava falando sobre isso, sobre reconcilie-se com Deus. Tudo na sua vida vai fazer sentido quando você reconciliar com Deus. Mesmo que as coisas não estejam da forma como você espera, mesmo que as coisas não aconteçam da forma como você sonhou, você vai transformar a sua forma de enxergar a vida, sua mente. Você vai ter o pensamento de Cristo para você conseguir viver a boa, perfeita e agradável vontade dele, os sonhos dele, entendendo que são melhores do que os seus. E aí, nós entramos no capítulo 6 e ele continua. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Não recebam em vão a graça de Deus. Não falem em vão o nome de Deus. As pessoas brincam com o nome de Deus. As pessoas zombam da palavra de Deus. E quando você recebe a graça de Deus e vive de forma completamente diferente daquilo que a agrada, você está recebendo em vão. Pois ele diz, eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Por isso que o Senhor nos diz, é agora, o tempo favorável é hoje. Tantas pessoas, elas às vezes vão várias vezes na igreja, às vezes estão vários dias aqui, já estão conosco na live há 4 meses. E todos os dias a gente fala, reconcilie-se com Deus, se entrega para Ele, viva uma vida que agrada ao Senhor. Se livre das coisas que estão te afastando dEle. E a pessoa sempre fala assim, amanhã. Porque hoje não, porque eu não estou pronta ainda. Hoje não, porque eu ainda sou muito pecador, muito pecadora. Hoje não, porque eu ainda não quero largar algo que é tão prazeroso para mim. Hoje não, é amanhã. Deixa eu te falar, talvez o amanhã não chegue. Talvez o amanhã não exista. Talvez o amanhã não exista. É por isso que o Senhor nos diz, a cada dia o seu próprio mal. Então, não pense no amanhã. O amanhã eu vou fazer isso, porque o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. A última palavra é dele. Então, é hoje. Reconcilie-se hoje. Diga que ama hoje. Peça perdão hoje. Arrependa-se hoje. Né? Agora é o dia da salvação. Não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Ao contrário, como servos de Deus, recomendamo-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimento, privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero. O que o apóstolo Paulo está falando aqui? Ele está falando um pouco do sofrimento que ele começa falando de sofrimento, né? Que ele enfrenta para viver uma vida entregue a Deus. Então, quanta coisa ele passou para espalhar o evangelho. Ele falou, olha, eu passei por perseguição, privação, sofrimento, tristeza. E isso, gente, quando a gente lê a história do apóstolo Paulo, vem como um bálsamo para o nosso coração.
Porque às vezes a gente acha que o nosso sofrimento, ele é o maior sofrimento do mundo. A gente acha que o nosso sofrimento é grande demais. A gente acha que a gente está fazendo muito, às vezes, por abrir mão de uma forma de pensar. A gente acha que está fazendo muito por abrir mão de um capricho nosso, de um desejo nosso, de uma pessoa. E aí você vê, o apóstolo Paulo largou toda a vida. Ele foi preso, açoitado, foi apedrejado, picado por cobra, né? Passou por tristeza, sofrimento, porque ele é um homem carnal, como eu e você, né? E aí ele passou por tanta coisa. Suportou todas essas coisas, por quê? E ele falou, por quê que eu suportei todas essas coisas? Como? Em pureza, conhecimento, paciência, bondade, no espírito, no amor sincero. Então, sabe qual a boa notícia do Evangelho? Que sim, na vida nós teremos muitos dias difíceis. Na vida nós teremos muito sofrimento, mas nós não estaremos sozinhos. O Espírito Santo de Deus é o nosso consolador, o nosso amigo fiel que está ali do nosso lado. Quando todas as pessoas nos abandonarem, quando o mundo virar as costas para você, você vai sentir um refrigério na sua alma de que você não está sozinho. E eu fico pensando, tenho certeza que era isso que mantinha o apóstolo Paulo de pé. Era a presença de Deus. Nada mais faria com que ele aguentasse tanto sofrimento, tanta entrega de si mesmo. Então, às vezes, você hoje fala, igual falou, olha, não deixa para amanhã. Ai, mas eu não tô pronta hoje, Isabela, eu me sinto fraca. É na sua fraqueza que Deus se faz forte. Ai, mas eu me sinto... Não! Deus nos chama para entrar na presença dele, para irmos como nós estivermos, né? Errados, pecadores, sujos mesmo. Mas ele vai nos limpar, ele vai nos transformar. É ao longo da caminhada. Não queira estar pronto, não queira estar maduro o suficiente, porque você nunca vai estar. E essa é a graça de todas as coisas. É a mesma pessoa que pode ler a Bíblia 50 vezes. Quando ela lê 51, ela vai entender coisas ainda diferentes. Ela vai entender coisas novas. Porque é isso. A misericórdia de Deus se renova a cada dia. A cada dia. Então, a cada manhã é como se Deus estivesse zerando. Zerei. O que passou, passou. Vamos começar. Eu estou renovando a minha misericórdia para a sua vida. Vamos começar de novo. Sabe? E às vezes a gente se esquece. Por isso que a gente fica tão exausto. Porque a gente fica acumulando os nossos dias ruins. A gente fica acumulando nossa tristeza. A gente fica acumulando a nossa rejeição. Quando tudo que o Senhor quer é zerar e falar, vamos começar do zero. Você é uma nova criatura. Na palavra, e aí ele continua, na palavra da verdade e no poder de Deus. Com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa. Por honra e por desonra, por difamação e por boa fama. Tidos por enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos. Como morrendo, mas eis que vivemos. Espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo muitos outros, nada tendo, mas possuindo tudo. Nós tudo possuímos quando nós temos a Deus. Tudo, gente, a gente tem tudo. Porque às vezes a pessoa, ela pode ter tudo na vida, de bem material, ela pode ter todo o dinheiro do mundo. A gente vê vários exemplos desse entre famosos, que as pessoas conseguem o que muitos almejam, o que muitos sonham, que é toda a fama e todo o dinheiro do mundo, né? A pessoa tem tudo, a pessoa é conhecida, a pessoa tem tudo o que quer, na hora que quer. E o que a pessoa faz? Ela surta. Ela cai nas drogas.
ela cai nos vícios, ela cai em relacionamentos errados. Por quê? Porque ela tá vazia, porque ela não sabe quem ela é, porque ela não sabe quem Deus é. E todos os dias eu vou falar isso, mas é pra gente não se esquecer, porque eu me esqueço. Mas o nosso coração tem um vazio do tamanho da eternidade. Então, enquanto a gente não preencher esse vazio com as coisas de Deus, nós vamos tentar preencher com as coisas do mundo. Hoje é segunda-feira. Várias pessoas no final de semana se perderam em noites, se entregando para pessoas, se entregando a drogas, a bebida, tentando preencher esse vazio, tentando alegrar a sua alma com coisas vazias. E me conta agora se na segunda-feira a sua alma está preenchida. Me conta agora se a sua vida está preenchida com tudo isso. Não tá. Não tem como. Pelo contrário, essas coisas vão te esvaziando, vão esmagando sua alma. Vão fazendo com que você se perca da sua identidade. Né? Então, assim, a gente não pode se esquecer que existe esse vazio, que tá aí para ser completado pelas coisas de Deus. Então, cuidado com o que você tem se preenchido. Porque, inconscientemente, se você estiver só vivendo, só vagando por aí, você tá preenchendo com coisas que não provém de Deus, com coisas que não provém do Espírito. E essas coisas, elas não vão te curar, elas não vão te salvar, elas não vão te fazer entender todas as coisas, pelo contrário. Elas vão cada vez mais te afastar da presença de Deus, da sua verdadeira identidade, de quem você nasceu para ser. E aí ele continua: falamos abertamente a vocês, coríntios, e lhes abrimos todo o nosso coração. Não lhes estamos limitando o nosso afeto, mas vocês estão limitando o afeto que tem por nós. O apóstolo Paulo estava falando: olha, eu não estou limitando o meu amor por vocês, por essa igreja, para minha entrega, né? Porque o ministério dele era uma entrega diária. E ele falou: eu não estou limitando o meu amor por vocês, e vocês estão se limitando por nós. Vocês estão se limitando por Deus. Gente, Deus não limita o seu amor para a nossa vida. Deus não limita o quanto Ele nos ama, o quanto Ele nos perdoa. Mas nós precisamos reconhecer e também não nos limitarmos ao falar dEle. Quantas vezes nós temos vergonha de falar de Deus? Quantas vezes nós temos vergonha de falar do Evangelho? Será que você, se encontrasse Jesus, quando encontrar Jesus, você vai querer que Ele tenha vergonha de você? Será que você quer que Deus olhe para você e fale: eu tenho vergonha daquela pessoa? Não. Por que você então vai se envergonhar de viver uma vida que agrada ao Senhor? Por que você vai se envergonhar de quem Deus é? E aí ele continua: numa justa compensação falo como a meus filhos, abram também o coração para nós. Falo como filhos. Deus quer ser nosso Pai. Mas na Bíblia deixa bem claro que nem todos serão filhos. Nem todos serão filhos de Deus. Apesar de que muitas pessoas pregam isso, né? Nós somos filhos de Deus. Não, na Bíblia deixa bem claro que nem todos são filhos de Deus. Os filhos de Deus são aqueles que creem de todo o coração em Jesus Cristo, que é o único capaz da gente chegar até Deus e através dele. Então, se você crê de todo o seu coração, se você vive uma forma que agrada a Deus, se você é filho de Deus, Deus quer ser seu pai, mas nós devemos ser filhos, né? Nós precisamos crer e nos entregar de todo o coração. E sabe o que o mundo quer fazer?
Sabe o que o inimigo quer fazer? Ele quer fazer com que a gente se sinta órfão. Então, ele quer fazer com que a gente se sinta sozinho, desamparado, não merecedor do amor de um pai. Então, o inimigo entra muitas vezes nas famílias, destrói famílias, destrói a paternidade, destrói a maternidade. E é isso que tem acontecido tanto no mundo. A gente vê, as pessoas não querem mais ter filhos, as pessoas não querem mais ter uma família. O inimigo entra, sabe, ele vai entrando nas gerações. Então as gerações vão ficando cada vez mais egoístas, vivendo só para si mesmas. Agora, se você, às vezes, veio de uma família que não te deu tanto amor como você merecia, você sofreu rejeição, você não teve um pai, você não teve uma mãe, independente disso, é para isso que Cristo veio, para que sejamos filhos de Deus. A nossa família aqui na terra, a nossa família terrena é uma grande bênção de Deus. É o nosso primeiro ministério, é uma grande bênção de Deus, a nossa família terrena. Mas mais importante do que a nossa família terrena é a nossa família celestial, que durará para sempre. Então, independente da forma como você foi criado, da família que você teve, se torne um filho de Deus. Deixa ele ser pai. Deixa ele ser pai. Deixa ele cuidar, né? Deixa ele te amar como você merece. E se você não veio de uma família que zelou como você precisava, que uma família venha de você, que uma família amorosa venha de você, que uma família que zela, que guarda a palavra de Deus venha de você, que você seja a diferença nessa geração. Nós precisamos ser sal, né, nesse mundo. Nós precisamos ser luz nesse mundo de trevas. Então, se as pessoas estão pregando contra a família, se as pessoas estão pregando contra filhos, se as pessoas estão pregando contra relacionamentos, que nós sejamos a diferença nesse mundo, que a gente não abra mão dos nossos valores, que a gente não abra mão do amor de Deus, que a gente vá contra esse mundo orgulhoso, que a gente vá contra esse mundo mesquinho, esse mundo egoísta. Né? A gente não pode se deixar levar. É isso que o inimigo quer. Ele quer roubar a paternidade de Deus da nossa vida. Então o que ele faz? Ele coloca rejeição na sua vida. Ele coloca sentimento de rejeição. Ele coloca sentimento de culpa. Ele faz com que você se sinta culpada por não ser amada como você deveria. Ele afasta pessoas. Ele destrói famílias. Só que a gente não pode se perder da verdadeira paternidade, que é de Deus. Deixando com que Ele nos ame, que Ele nos cuide. Um pai, gente, quando o neném, por exemplo, o neném acaba de nascer, o neném tem condição de viver sozinho? Não tem a mínima condição. Ele morre de fome, né? Ele morre de fome. Então o neném, ele não tem nem consciência, ele chora, a mamadeira tá ali, o peito tá ali, né? Ele chora, ele já tem tudo na hora. E não é que Deus quer que a gente chore, mas Deus quer que a gente ore. Ore pra Ele. O que você tá precisando? Ore. Meu Deus, não vai dar. Ore, clame. Fé é isso, tratar aquilo que não é como se já fosse. Fé é declarar coisas que nossos olhos humanos, carnais, ainda não conseguem enxergar, mas os nossos olhos espirituais já enxergam a provisão, já enxergam o amor, já enxergam a família estruturada, já enxergam as bênçãos de Deus. Então, como um bebê que chora, a gente precisa orar. Ore para Deus, chore com Deus, clame a Ele. O que você está precisando? O que está te faltando?
ore, clame, converse com Ele. Deixa Ele ser seu pai. Deixa Ele te entregar o que você precisa. A gente se esquece, a gente quer dar conta. E não é porque nós somos adultos que nós vamos dar conta de todas as coisas. É humanamente impossível e Deus não quer que a gente dê conta. Deus quer que a gente entregue o fardo pesado para que ele se torne leve. Deus quer que você seja um filho. Talvez você já é pai, talvez você já é mãe. Mas Deus quer que você seja um filho no colo dele, sabe? E às vezes a gente se esquece disso. Às vezes a gente quer dar conta de tudo e a gente não dá. E o inimigo quer tirar, quer roubar a paternidade de Deus. Que a gente não permita. Que a gente lute, lute pelos nossos filhos. Lute pela nossa família. O mundo tá acontecendo tanta coisa. Você abre as notícias, é de entristecer o coração o que eles estão fazendo com as crianças. É de entristecer o coração que eles estão fazendo com os jovens. Não vamos permitir que isso aconteça. Se você é pai, se você é mãe, apresente Deus para os seus filhos. Fala, filho, filha, deixa eu te contar. Sabe o papai e a mamãe? Então, Papai do Céu nos presenteou com você. Você é um presente. Mas você tem um pai maior do que todos os pais. Você tem um amor maior do que os nossos, que é o amor de Deus. Apresente Deus na vida dos seus filhos. Fala com seus filhos. Ei, você não tá sozinho. Seu coleguinha pode zombar de você, pode não gostar de você, pode falar coisas. Mas deixa eu te falar quem você é, quem você nasceu para ser. Você é um filho amado de Deus. Você é escolhido por Deus. Você nasceu para dar certo. Você nasceu para governar. Só que ao contrário disso, o que a gente faz? A gente joga palavras de maldição na vida dos filhos. Você não dá certo mesmo. Você não faz nada. Olha só, você não presta. Não. Coloca palavras de bênção na sua boca. Da mesma forma que sua família, às vezes você não tem filho. Com seu esposo, com seus pais. Você é uma bênção. Você nasceu para dar certo. Deixa eu te contar quem você é. Talvez você não foi apresentada a sua verdadeira identidade. Talvez você não teve pai, talvez você não teve mãe, mas você é um filho de Deus. Você não é órfão. Você não é órfão. Você não está sozinho. Por nenhum minuto da sua vida, se você aceitar ser filho de Deus. Caso contrário, sua vida vai por água abaixo. Você está fadada ao fracasso mesmo. Mas se você se entregar e permitir ser filho de Deus, deixa eu te falar, mesmo quando tudo aos seus olhos parece que não está certo, aos olhos do Pai vai dar. A última palavra é dele. Aí ele continua só para terminar o capítulo. Não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras e eu os receberei. E lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Gente, que coisa mais linda. Eu lhes serei pai, e vocês serão meus filhos, minhas filhas. Aqui ele fala uma coisa muito importante sobre o julgo desigual. E agora talvez eu vou falar agora pra você que tá namorando. Hoje é dia dos namorados. Você tá namorando antes de se casar. Você tá namorando alguém com julgo desigual?
Você crê em Deus. Você quer viver os ensinamentos de Deus. Você quer colocar Deus no centro do seu relacionamento. Mas o seu parceiro, a sua parceira, não. Escolha agora. Mas pense, sabe, não pela sua emoção. Hoje você vai pensar pela sua razão. Não deixe a sua paixão te cegar. Deixe que Deus seja o centro do seu relacionamento. O Senhor diz muito sobre julgo desigual. Como você vai querer criar seus filhos? Você vai querer uma pessoa que te entende as coisas de Deus, que dê passos de fé com você, que você ore, que você chore, que você clame a Deus. Então, se você está namorando hoje e você está com uma pessoa, saiba, escolha uma pessoa. Se você está esperando, tá na espera, ainda não conheceu alguém, né? Não se desespere também. Não se desespere, às vezes a gente fica tão ansioso para conquistar alguém, ansioso para ter alguém. Deixa eu te falar, seja você primeiro completo. Deixa Cristo te completar. Quem você é, não está faltando nenhuma parte em você. Por mais que o mundo diga que você precisa encontrar a metade da sua laranja, deixa eu te falar, você é inteira. Você é inteiro. Cristo veio para te completar. A parte que faltava em você, o vazio que faltava em você, era Ele. Agora, se você ainda não conhece quem você é perante a Deus, se você não sabe a sua identidade em Cristo, conheça antes de conhecer uma pessoa. Não aceite qualquer coisa só porque você precisa ter alguém. Não aceite migalhas por aí. O amor é bondoso, o amor é paciente, o amor tudo crê, o amor tudo suporta. Está em 1 Coríntios que nós lemos, né? Não vá pelo que o mundo diz, esses relacionamentos que cada hora você conhece uma pessoa, você se entrega para uma pessoa. Eu preciso viver antes de conhecer alguém. Não, você precisa se conhecer antes de conhecer alguém. Você precisa conhecer a Deus antes de conhecer alguém, né? Então, a partir do momento que você conhece alguém que está no centro do seu... Deus está no centro do relacionamento, você entende todas as coisas. Agora, se você é casado, se você ainda vive um julgo desigual, ore para Deus. Clame para Ele. A sua oração tem força. Mas é todos os dias, sem cessar. Não abra brechas para o inimigo. Não declare coisas ruins sobre ele. Não declare, não fica declarando. Não tem jeito mesmo. Eu não dou conta mesmo. Você já não tem jeito. Não. Declare, ei, você é um filho de Deus. Sabia? Eu declaro. Você vai ser encontrado por Ele. Você vai entender o que é o verdadeiro amor, né? Então, principalmente, muitas mulheres, né, principalmente, vivem um julgo desigual. Então, orem pelo marido de vocês. Orem sem cessar, jejuem, não abram brecha no relacionamento, né? Não abram brecha, sabe? Clamem mesmo a Deus. Você já está ali no relacionamento, você já está casada, vocês são um só. Então, permaneça firme em oração, em comunhão com Deus. Seja você o exemplo que vai arrastar outras pessoas. Porque a palavra, ela até leva muitas pessoas, mas o que faz a pessoa permanecer é o seu exemplo. Seu exemplo. Gente, eu vivi isso com uma amiga minha. E ver a transformação do marido dela foi assim, emocionante, né? Era uma pessoa que tinha atitudes totalmente diferentes. E pela transformação dela, ela foi transformada, ela mudou, ela se tornou mais paciente, mais resiliente, né? Fervorosa em oração.
e pelo exemplo dela ele foi arrastado e conheceu o verdadeiro amor, né? Então é isso. Glória a Deus, que nós sejamos filhos, que a gente permita ser filho e filha de Deus. Cuidado com o que o mundo nos diz, com o que o mundo prega. O mundo vai mal, por isso que a nossa esperança está no céu. Amém? Eu vou ler um trecho de um livro que fala assim. Deixa eu achar aqui. Olha. Vejam com que grande amor o Pai Celeste nos ama, pois Ele consente em que sejamos amados, chamados seus filhos e verdadeiramente somos. Deus quer uma família e criou você para fazer parte dela. Esse é o segundo propósito de Deus para a sua vida, o qual foi planejado antes que você nascesse. Toda a Bíblia revela a história de Deus, formando uma família que irá amá-lo, honrá-lo e reinar com ele para sempre. Ela diz: seu plano imutável sempre foi adotar-nos em sua família, conduzindo-nos a si mesmo por meio de Jesus Cristo. E isso lhes trouxe grande satisfação. Deus é amor, por isso ele dá imenso valor aos relacionamentos. Olha que lindo! Deus é amor, por isso ele dá imenso valor aos relacionamentos. A própria natureza de Deus é relacional, pois ele identifica a si mesmo em termos familiares: Pai, Filho, Espírito Santo. A Trindade é um relacionamento de Deus consigo mesmo. E é o padrão perfeito para uma relação harmoniosa e devemos estudar suas implicações. Deus sempre existiu vivenciando um relacionamento amoroso consigo mesmo. Logo, ele nunca esteve só. Ele não precisava de uma família, mas desejou uma. Então, concebeu um plano que consistia em nos criar, adotar-nos em sua família e dividir conosco tudo o que ele possui. Isso dá a Deus um grande prazer. A Bíblia diz: foi para ele um dia feliz quando ele nos deu a nossa nova vida, por meio da verdade da sua palavra, e nos tornamos, por assim dizer, os primeiros filhos da sua família. Quando depositamos nossa fé em Cristo, Deus torna-se nosso Pai. Nós nos tornamos seus filhos, os outros cristãos tornam-se irmãos e irmãs, e a igreja torna-se uma família espiritual. A família de Deus inclui todos os fiéis do passado, do presente e do futuro. Cada ser humano foi criado por Deus, mas nem todos são filhos dele. A única forma de ingressar na família do Senhor é nascendo novamente dentro dela. Você se torna parte da família humana em seu primeiro nascimento e torna-se membro da família de Deus pelo seu segundo nascimento. Ele nos deu o privilégio de nascermos de novo, de modo que agora nós já somos membros da própria família de Deus. Glória a Deus! Amém! Que lindo, né, gente? Nós fomos adotados pelo Senhor e querem tirar essa paternidade, esse sentimento de paternidade da nossa vida, do mundo. E a gente tem que lutar dia após dia para que a gente permaneça com esse sentimento, para que outras pessoas conheçam um Deus que é Pai, um Deus que é Pai, um Deus que é amor, um Deus que é bondoso, um Deus que é cuidadoso. Amém? Amém. Então, vamos fazer a nossa oração, igual na semana passada, como uma forma de meditar mesmo na palavra de Deus, para que a palavra permaneça nos nossos corações. Fechem seus olhos. Independente do que você tem para fazer agora, acalma sua mente por 1 minuto, sabe? E declare comigo, declare nessa manhã. Declare tudo o que você é, o que o Senhor diz que nós somos. Pai, obrigada por mais essa palavra, Senhor.
Obrigada por mais um amanhecer. Obrigada pelas tuas verdades. Obrigada por nos encontrar, por nos adotar, por nos transformar, nos tornar-nos filhos, Pai. Filhos amados, Pai. Que todas as pessoas se sintam assim nessa manhã, amadas pelo Senhor, cuidadas pelo Senhor, perdoadas pelo Senhor, Pai. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Agora abra sua boca, declare comigo: eu sou filho de Deus. Eu sou amado por Deus. Eu pertenço ao reino de Deus. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Eu nasci para vencer. Eu nasci para dar certo. Eu sou luz em meio às trevas. Eu sou sal nessa geração. Eu sou escolhido por Deus. Eu sou geração eleita. Eu mereço todas as bênçãos deste mundo, porque o Senhor me ama e porque eu amo o Senhor. Eu já venci porque o Senhor já venceu por mim. Tudo aquilo que eu tocar vai prosperar. O Senhor tem um futuro lindo para a minha vida. O Senhor me planejou. O Senhor me planejou antes mesmo que eu pensasse em existir. O Senhor me ama. O Senhor é meu Pai amado e eu escolho amá-lo por todos os dias da minha vida. Eu declaro um dia abençoado. Eu declaro uma vida abençoada, uma semana abençoada. Eu declaro a minha família pertence ao Senhor. Eu declaro eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu declaro que em meu relacionamento o Senhor é o centro. Eu declaro que meus filhos pertencem ao Senhor. Eu declaro que a minha vida é para a tua honra, para a tua glória. Da minha boca sairão palavras de sabedoria, palavras de cura, palavras de amor, porque o Senhor já me entregou todo poder e autoridade em seu nome. Que assim seja feita. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus, pessoal. Amém. É isso. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada nos faltará. Que a gente medite dia e noite nisso. Amém? Vou colocar essa música aqui. Chama Uma Coisa. Glória a Deus pela vida de vocês. Antes de eu colocar o livrinho, eu tava esquecendo do livrinho. Hoje é dia 12 de junho. 12 de junho. Deixa eu ver. Tudo é possível para Deus. Também transforma os desertos em açúcares e a terra seca em fonte de água. Todos nós enfrentamos situações aflitivas por causa de uma decisão errada que tomamos, por atitudes e ações de outras pessoas ou por algo que nos acontece sem que tenhamos culpa alguma e temos de arcar com as consequências. Ao longo de uma caminhada de muitos anos com Deus, aprendi que por mais impossível que uma situação me pareça, mesmo que eu não consiga ver como superá-la, ela não é impossível para Deus. Aprendi a confiar nele em todas as circunstâncias. Nunca se esqueça de que com Deus nada é impossível, porque o Senhor é o Deus impossível para os que nele creem. O próprio Jesus disse que tudo é possível para Deus. Não há como ser mais claro
Que isso? Deus pode transformar o deserto de nossa vida numa existência frutífera e produtiva quando vivemos em seus caminhos. Uma das maiores garantias do amor de Deus é que Ele age em tudo para o nosso bem, quando amamos viver de acordo com os planos e propósitos que Ele tem para nós. Não podemos ver tudo de bom que Deus reservou para a nossa vida, se não amarmos o suficiente para orar, buscar sua ajuda e obedecer sua vontade. Ó Senhor, Deus do impossível, eu te louvo e te adoro, porque nada pode te impedir de cumprir teus bons propósitos. Grava essa realidade em minha memória, para que eu confie cada vez mais em ti, em todas as circunstâncias. Amém. Glória a Deus. Então é isso. Não podemos ver tudo de bom que Deus reservou para a nossa vida se não o amarmos suficiente para orar, buscar sua ajuda e obedecer sua vontade. Amém? Glória a Deus por mais essa manhã. Glória a Deus pela vida de vocês. Obrigada pela companhia. Se foi a sua primeira vez aqui, fala é minha primeira vez, para eu saber. Seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui de segunda a sexta, 8 horas da manhã, fazendo o nosso devocional diário. A gente está fazendo a leitura do Novo Testamento, mas eu sempre vou contextualizando para todo mundo entender. As lives ficam salvas no nosso canal no YouTube, que é Isabela Noli. Então, vai lá, compartilha, se inscreva. Fica salva 24 horas no Instagram, que é Isabela Noli também, se você tá aqui no TikTok. E é isso, né? Muito bom. Nós temos o grupo de devocional, que tem quase 900 pessoas, para honra e glória do Senhor, né? Tá no WhatsApp. O link tá na bio do meu Instagram, se você quiser entrar e fazer parte. Seja muito bem-vinda. Nós somos uma grande família de Deus. E é isso, vivendo o propósito de conhecer mais quem Ele é. Amém? Esse louvor que eu escolhi chama Uma Coisa. De Alexandre Vilas Boas. Uma Coisa. Deixa eu aumentar aqui. Tá no máximo. Amém. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém.
uma coisa o louvor, gente. Glória a Deus, pessoal. Deus abençoe muito a nossa manhã. Que seja um dia cheio da presença do Senhor. Que Ele venha mesmo como bálsamo nos nossos corações. Que essa palavra permaneça por todo o nosso dia. Que a gente reconheça quem Ele é. Que a gente não se esqueça disso ao longo do nosso dia. Que a gente se entregue hoje. Que a gente viva hoje. Que a gente ame hoje. Que a gente perdoe hoje, né? É o dia que nos foi entregue. Então nós temos hoje. O amanhã pertence a Deus. Então viva da melhor forma que você pode viver hoje. Entregue a sua melhor versão para o mundo hoje. A versão que Deus te entregou, né? Então que você viva verdadeiramente aquilo que o Senhor te entregou para viver. Amém? Glória a Deus pela vida de cada um. Obrigada pela presença de vocês. Fiquem com Deus e até amanhã. Beijo!